Queridos irmãos, a paz do Senhor, meus amigos, aqui quem fala é o pastor Everaldo da Paraíba. Tenho a honra neste momento, no dia de hoje, que faço 66 anos de idade, no dia do meu aniversário, gravar para vocês aqui, respondendo algumas indagações aqui a respeito dessa nova decisão do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, examinando uma ação direta, uma ação de descumprimento fundamental, 701, ajuizada junto ao Supremo pela ANJURE, Associação dos Juristas Evangélicos. E nesse momento eu quero, antes de mais nada, pedir a vocês que se inscrevam aí no meu canal e acionem um sininho que tem por aí para quando o velho aqui falar alguma coisa, vocês serem notificados para ouvir aqui as minhas pobres palavras, né? Eu quero dizer a vocês que estou em casa, né? Nós estamos aqui na Paraíba quase num lockdown, uma semana fechada, tudo trancado, e estou aqui em casa, no meu escritório, onde eu sempre aqui, é o meu santuário depois da igreja, é meu escritório aqui em casa e também meu escritório lá fora, onde eu exerço a advocacia. Mas hoje eu estou em casa e quero conversar rapidamente com vocês sobre a abrangência dessa decisão do ministro Nunes Marques a respeito do fechamento e agora da abertura das igrejas em todo o território nacional. Quero começar a dizer a vocês que eu sempre estranhei muito essas decisões desses governadores e prefeitos em todo o Brasil de lacrarem as igrejas, de proibirem simplesmente o funcionamento de culto. E aí levou uma grande demanda, grandes protestos de evangélicos e católicos, taxando inclusive essas medidas de perseguição religiosa, que não deixa de ser, né? E muita insatisfação, evidentemente, muita irresignação, com toda razão, de muitos pastores, de muitos fiéis a respeito do lacramento das igrejas. Principalmente quando você verifica, como disse aqui o ministro Nunes Marques na sua decisão, muitas funções que exigem a aglomeração de pessoas em pleno funcionamento, né? Como transporte coletivo, né? Como shopping center, como comércio. Então, são lugares que aglomeram várias pessoas e, mesmo assim, sempre tiveram o beneplácito desses decretos governamentais e municipais, né? Decretos estaduais e municipais. E as igrejas preferiram fechar. Eu digo sempre aqui na Paraíba porque a igreja não dá dinheiro para político, né? A igreja só dá voto. Então, eles só vêm na época das eleições para receber o voto dos crentes e aí desaparece. Mas a construção civil, o shopping center, o comércio, isso aí dá dinheiro para financiar a politicagem no Brasil. Mas, politicagem à parte, vamos então o que nos interessa. Essa associação, ela entrou com ação de descumprimento de preceito fundamental. Que ação é essa? É uma ação constitucional que essas entidades que têm legitimidade junto ao Supremo Tribunal Federal manejam quando há o descumprimento de um preceito fundamental da Constituição, né? Quando autoridades, com seus decretos, com suas normas, descumprem princípios fundamentais, direitos fundamentais dentro do texto constitucional brasileiro, então essas entidades que têm legitimidade, elas manejam essa ação de descumprimento de preceito fundamental, né? Contra essas entidades e, evidentemente, a casa própria para receber essa demanda é o Supremo Tribunal Federal. Então, foi manejado pela ANJURE, né, essa ação de descumprimento fundamental 701. Ela é mais antiga do que a 810 e 811, que foram manejadas pelo Procurador-Geral da República e pelo Advogado-Geral da União, né? Essa que o ministro Nunes Marques relatou, ela é mais antiga, ela é preventa, portanto. Ela tem preferência porque ela é mais antiga. E ele decidiu rápido, né, com uma duração razoável, né, aceitável, né, ouvindo as partes interessadas, e veio aqui a sua decisão. Por quê? Porque o direito de culto é um direito fundamental na Constituição. Faz parte das garantias individuais.
Essas garantias individuais, elas são chamadas de cláusulas pétreas, elas estão entre as chamadas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são direitos fundamentais dentro do texto constitucional que não podem ser vulnerados, não podem ser emendados, não podem ser modificados, certo? A não ser por uma constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte. Para os irmãos e os amigos terem ideia, os direitos fundamentais, os direitos individuais, certo? As chamadas cláusulas pétreas, entre elas o direito de voto, o direito de defesa, a federação, nada desses direitos podem ser sequer objeto de emenda à Constituição. Só o Constituinte originário, ou seja, só uma Assembleia Nacional Constituinte, pode mudar esses direitos, pode mexer nesses direitos, né? O Congresso Nacional, que é um constituinte derivado, não pode fazer isso através de emenda constitucional. Mas os prefeitos no Brasil e governadores no Brasil, infelizmente, estão substituindo uma Assembleia Nacional, né, Constituinte, fazendo esse absurdo. E o Nunes Marques, então, foi chamado a decidir, foi chamado a examinar isso. E ele pode ver, né, lá, inclusive, com uma visão voltada panoramicamente para o artigo 60 da Constituição Federal, ele verificou que não podia ser objeto de modificação, não podia ser objeto de restrição sequer, né? Quanto mais de extinção, como foi esses decretos, extinguindo praticamente o direito de culto a partir do momento em que eles trancaram as igrejas em todo o Brasil. O direito de culto, a liberdade de culto, na nossa Constituição, ela é assegurada pelo artigo 5º, inciso 6º, que assegura não só o direito de culto, mas assegura, sobretudo, a proteção a esses locais de culto. Ou seja, além do Constituinte, além da Carta Magna Brasileira nos assegurar o direito de celebrar o nosso culto ao nosso Deus, ou a qualquer Deus que alguém sirva, né? Ela obriga que as autoridades dê proteção a esses locais de culto. Ou seja, ninguém pode ir quebrar um templo da Assembleia de Deus, um templo da Umbanda, um templo dos espíritas. Não, senhor. Então, o Constituinte brasileiro, ele, além de assegurar o direito de culto, né, ele assegura também a proteção aos locais de culto. Aí vem os prefeitos e fecham tudo. Eles, além de cessear o direito de culto, ainda trancam. Eles violam também o local onde esses cultos são realizados. Gente, o direito à liberdade de culto é um pilar da democracia mundial. Para vocês terem uma ideia, o Nunes Marques se inspirou também, a adição dele é simples, é uma adição simples, não é uma adição tão profunda, mas é uma adição muito didática. Não é uma adição hermética, é uma adição que qualquer pessoa, qualquer cidadão do povo pode entender, pode vislumbrar, certo? Pode compreender as razões do ministro. E ele citou um fato recente que aconteceu nos Estados Unidos, que a Suprema Corte Americana foi chamada também para decidir semelhante assunto lá nos Estados Unidos. E a Suprema Corte Americana decidiu que o direito a culto é direito fundamental, é direito inalienável, está previsto na emenda número 1, certo? A emenda histórica da Constituição Americana. Quando os heróis, os pais da democracia americana, os pais da pátria americana, aqueles senhores que vieram lá da Inglaterra e se reuniram para criar um novo Estado mais democrático do que a monarquia inglesa, certo? Quando eles sentaram, uma das primeiras coisas que eles decidiram foi a liberdade de culto. Nenhum cidadão pode ter cesseado a liberdade, porque a liberdade de cultuar é uma liberdade que extrapola qualquer instituto material. É uma coisa espiritual que salta a realidade, salta a racionalidade humana, transcende isso, porque é um contato do homem com seu Deus. E é impossível a gente analisar dentro de uma racionalidade viável, palpável, que no momento de desespero desse as pessoas não tenham necessidade de um lenitivo, de um remédio, de um antídoto espiritual. E é isso que o culto faz.
É aproximar o homem, é trazer o homem conforto espiritual, tranquilidade para suportar os dias de provação que nós passamos. E não se compreende como é que cesseia esse direito. A Corte Americana entendeu que o direito à liberdade de culto ele podia ter algumas restrições, alguns contornos. Por quê? Porque não se pode também aglomerar, encher os templos com 10 mil pessoas, com 20 mil pessoas, 5 mil pessoas, e as pessoas se contaminarem entre si. Também isso é uma irresponsabilidade. A liberdade pressupõe de responsabilidade. Não há liberdade sem responsabilidade. Então, o que é que a Suprema Corte Americana fez? Reconheceu a liberdade de culto e mandou abrir os templos americanos com 25% da sua capacidade. Foi o que o ministro Nunes Marques fez aqui. E as pessoas têm que entender que quando a mesma Suprema Corte brasileira se reuniu e decidiu, através da ação direta de inconstitucionalidade 6431, que deu poder concorrente aos estados para legislarem, eles e os municípios legislarem concorrentemente à União, ela deu esse poder para eles estabelecerem normas sanitárias de combate à pandemia. O Supremo Tribunal Federal, através dessa ação direta de inconstitucionalidade 6431, ele não deu poder aos estados e aos municípios para extinguir as cláusulas pétreas. Não deu poder para fechar a igreja. Não deu poder para impedir eleição. É tão tal que fizeram as eleições normais. Por quê? Porque o direito de voto é direito fundamental. É cláusula pétrea. Muita gente reclama, por que não suspendeu o direito de votar? Não sei por que não suspendeu as eleições. Não podia, porque é cláusula pétrea. Não está errado em não ter suspendido as eleições. Está errado é suspender, é trancar as igrejas. Isso é que está errado. Porque isso é uma ofensa ao direito individual das pessoas de cultuar o seu Deus. É uma ofensa brutal à Constituição, que não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico e nem no bom senso. E por isso veio essa medida do Nunes Marques, que eu quero bem rapidinho aqui para o vídeo não ficar longo, ler para vocês que ainda não conhecem. Disse ele aqui, quando ele decide, no final ele diz assim: ante ao exposto, ele admitiu a presença do Centro Brasileiro de Estudos de Direito à Religião e disse: concedo a medida cautelar pleiteada ad referendo do plenário, isto é, para ser confirmada posteriormente pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, para os estados, Distrito Federal, municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbe completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção da Covid, da pandemia. Então, não há essa desculpa, não pode de maneira nenhuma os estados vedarem, trancarem, lacrarem as igrejas, estado e municípios. Letra B. Ele aqui foi sensato e foi muito racional. Ele diz aqui: sejam aplicados nos cultos, missas e reuniões de quaisquer credos e religiões os protocolos sanitários de prevenção relativos à limitação de presença no máximo de 25% da capacidade, além das medidas acima mencionadas, tais como distanciamento social, com ocupação de forma espaçada entre os assentos e modo alternado entre as fileiras de cadeiras e bancos, observância de que o espaço seja arejado, com janelas e portas abertas, sempre que possível, obrigatoriedade quanto ao uso de máscara, disponibilização de álcool em gel nas entradas dos templos, aferição de temperatura fixadas, com balizas mínimas, recomendando-se também outras medidas profiláticas editadas pelo Ministério da Saúde, sem prejuízo de possível, aí chama atenção, sem prejuízo de possível e gradativa mitigação das restrições pelo Poder Executivo, conforme haja a evolução positiva no tratamento e combate à pandemia. Então, a decisão dele foi cirúrgica. A decisão do ministro Nunes Marques foi objetiva. Ele, além de proibir
o fechamento das igrejas, para não chamar uma decisão irresponsável, ele já indicou medidas profiláticas, medidas que devem ser adotadas para quê? Para não dar também um poder absoluto a esses pastores, esses líderes religiosos que ficam a atentar contra a saúde da membresia da igreja. No momento em que encharcam a igreja, aglomeram a igreja de pessoas, certo? Sem a devida responsabilidade. Então, ele dá aqui o remédio, né? Ele dá a liberdade de culto, mas ele também aqui aponta os remédios restritivos que devem ser colocados nesse momento de pandemia. Mas, para não dizer que ele fixou em 25% e vai ficar 25% a vida toda a assistência da membresia aos cultos, ele diz aqui, sem prejuízo, né? Sem prejuízo, né? Da possível e gradativa mitigação das restrições. Quer dizer, sem prejuízo de que esse percentual seja aumentado. 25, 30, 45, 50, de acordo com o abrandamento da situação pandêmica naquela região. Então, se lá no Maranhão, por exemplo, a pandemia baixar em níveis significativos, o governo lá pode botar 60%, 40%, 30%. Se aqui na Paraíba, por exemplo, o negócio for todo vermelho, como está praticamente hoje, então é 25%. Certo? Não pode ser menos de 25%, mas pode ser mais de 25% a partir do momento em que a situação pandêmica for amenizada. Quando houver melhora na situação, no quadro da pandemia, quando houver evolução, certo? A respeito do tratamento, a pandemia começa a desaparecer, então há abrandamento desse percentual, ou seja, esse percentual passa a ser maior do que 25%. Então, queridos, esse decreto, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão monocrática, que precisa ainda ser confirmada pelo plenário da Corte, é nada mais do que a redenção, a restauração, a reafirmação de um juiz participante, integrante de uma Suprema Corte, com exercício no Estado Democrático de Direito. Não se pode, de maneira nenhuma, mesmo combatendo uma pandemia, suprimir direitos fundamentais, direitos inalienáveis, direito que o Constituinte sequer permitiu que um Congresso, certo, o modificasse, a não ser pela uma Constituinte legitimamente, especificamente convocada para essa situação. Então não pode, desculpe o palavreado, prefeitinhos e governadorzinhos, né, darem uma de constituintes originários, para cessear direitos fundamentais da população. Principalmente a liberdade de crença, que é um pilar fundamental no Estado democrático de direito. Nenhum país democrático, nenhuma nação civilizada que se diz democrática pode cessear ou extinguir o direito e a liberdade de crença. Então são essas as minhas colocações, são essas minhas reflexões, parabenizando o ministro Nunes Marques e parabenizando a todo o povo evangélico, as lideranças evangélicas, os políticos evangélicos que se movimentaram, principalmente a Anjure, a Associação dos Juristas Evangélicos, que se levantou, não se conformou e foi em busca do seu direito. É isso aí. Quem não briga pelo seu direito não é digno dele. Um grande abraço a todos e até uma nova oportunidade.